Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. André no comando do som, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês, com qualidade. Esteja onde você estiver, nos ouvindo no rádio da sua casa, no seu carro, pela internet ou talvez de uma forma atemporal no YouTube. Por que no YouTube? O Paulo Viana está aqui filmando o programa como sempre. E ele vai postar ali no YouTube, possivelmente domingo ou segunda-feira, né? E ali você coloca o meu nome, se você quiser ver um programa específico de algum dia, você vê que sábado caiu, você coloca o meu nome, coloca a data, você entra diretamente ali no vídeo que o Paulo posta toda semana, ali regular, já passaram 2 anos agora, né, Paulo? 2 anos faz agora, 2 anos agora, em fevereiro. 2 anos que a gente está com essa tônica. De Rádio Mundial, eu já estou indo para o meu 9º ano, né? O programa é o mesmo, Caminhos da Consciência, a gente falando sobre diversos assuntos, eu procurando trazer aqui para vocês, de acordo com a minha possibilidade, a sabedoria iniciática das idades, da forma como eu a compreendo, para que vocês possam, de repente, com o que nós conversamos aqui, despertar alguma coisa em vocês e vocês procurarem entender todo esse metabolismo maravilhoso que nós da eubiose, para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, nós chamamos de obra. Obra no seu sentido maravilhoso, como as hierarquias, como todos esses grandes seres que se manifestaram na face da Terra, pegando exemplos, nomes de grande proeminência, Cristo, Buda, Krishna, Moisés, todos esses grandes seres que nós conhecemos, Maomé, todos esses seres, eles estão ligados a essa sabedoria das idades, todos eles vêm trazer um novo contexto, um novo porvir. E nós aqui hoje do Brasil, nós temos uma missão importantíssima nesse processo. Hoje nós representamos a síntese de tudo isso que já ocorre há 1 milhão de anos atrás, vindo para cá, marchando com a civilização, formando novas culturas, formando novos movimentos e mesmo religiões, óbvio. Essa força maior, essa grande obra, ela chega aqui no Brasil. E agora nós temos aqui o maior caldeamento racial. E aqui no Brasil, a gente tem um trabalho maravilhoso feito pela Sociedade Brasileira de Eubiose, que representa o implantar de novas tônicas evolutivas, aonde nós temos, através dessas 7 tônicas da Era de Aquário, uma nova forma, principalmente desses jovens que estão chegando, de enxergar uma nova forma de lidar com a vida, né? Essas 7 tônicas, esses 7 raios do saber, eles têm que entrar no cotidiano, eles têm que entrar de uma forma que a ciência comece a comprovar o que a espiritualidade, vamos falar assim, para uma mais fácil compreensão, já fala há tanto tempo, né? Esse legado deixado pelo professor Henrique José de Souza trabalha de uma forma direta um novo porvir, um novo ciclo, né? Falando um pouquinho desses 7 raios, não é o tema do programa, mas falando pelo menos o nome deles, né? Que não são coisas muito difíceis de entender. O primeiro raio é o raio da alquimia, de você transmutar todo o processo bruto num processo de consciência, energia em consciência. A segunda tônica, as artes que, através da forma que é dada a tudo que nós temos aqui no universo manifestado, utilizando as cores, as formas, os sons, temos vários movimentos artísticos, musicais, de pintura, não importa, né? É um raio também ligado a esse movimento que vem trazer esse novo ciclo. O terceiro, a política, sim, mas a política não essa política que nós temos agora, implantada por todo mundo, independente do sistema que a professe, né? Que depois que nós tivermos o final da Revolução Francesa, todos os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade tornam-se esses movimentos políticos, socialismo, comunismo e capitalismo, que já não dão mais respostas. Então, uma nova tônica política, poliética, várias facetas de desenvolver a política, isso está projetado também. Então, devagarzinho, a gente vai ver esse joio sair e jovens com novos ideais sinárquicos, um governo compartilhado, um governo onde cada um faz a sua parte, desde o presidente, vamos chamá-lo assim, para uma fácil compreensão, até o ser mais simples, todos fazem
uma forma de governar maravilhosa, sem preconceitos, sem desigualdades. O quarto raio é a tecnologia, muito forte em relação à era de Aquário. Quando nós falamos na astrologia clássica, quando nós falamos do signo de Aquário, nós estamos falando da parte da tecnologia, do futuro, e a gente vê isso claramente. O André na minha frente agora ali, está ali ó, no celular dele, está dando uma olhadinha nas coisas dele. Isso é a tecnologia, o Paulão filmando aqui, eu falando para vocês, chegando aí onde você está me ouvindo na internet. A tecnologia está em tudo. Está em tudo. Então, a gente percebe essa tônica do saber agora sendo colocada no nosso meio e a gente nem sabe tudo que a gente pode fazer com ela. O quinto, a literatura. A literatura, né? Ou todo o conhecimento sendo colocado, lavrado num livro, que seja um livro físico mesmo, de papel ou eletrônico, o quanto isso é compartilhado, isso é uma tônica do saber maravilhosa. A sexta e a sétima, já mais sutis, as últimas, né? Vamos dizer assim, ou primeiras, não importa como você quiser. A sexta seria uma nova filosofia, uma nova religião, onde todas as frentes, independente do nome que a gente dá, os ismos que eu não gosto, cristianismo, budismo, islamismo, nada contra essas religiões fantásticas, mas o ismo em si faz uma separação. Então, esse sexto raio vai fazer com que todos nós nos juntemos numa só frente espiritualista, como já foi falada pelos grandes mestres. E a sétima, por fim, a taumaturgia ou teurgia, onde todos nós seremos terapeutas de nós mesmos e dos outros, aonde você pode pegar a medicina como uma tônica ligada à taumaturgia ou teurgia, aonde o ser humano em contato direto com as hierarquias, desenvolvendo a sua consciência, os anjos, os mestres, não importa o nome que você dê, as hierarquias criadoras, totalmente acessadas no interior do ser humano, e ele conseguindo com isso fazer um mundo totalmente curado, vamos dizer assim. Então essas sete linhas do conhecimento, essas 7 linhas do saber, que estão projetadas de uma forma direta, acredito eu que com o tempo elas vão entrando e vão trabalhando todo esse processo maravilhoso de um novo ciclo que virá. Então é isso, queridos ouvintes, uma introdução um pouquinho longa, mas eu acredito que necessária para a gente começar a perceber que tudo deve ser transformado através da nossa consciência. Tudo, todos os ramos, medicina, engenharia, ciência, tudo, as próprias artes, tudo deve ser revisado, tudo deve receber esse novo influxo para que um novo tipo de ser humano surja. Daí a gente começa a entender esse calorão, a gente começa a entender esse frio tremendo. É o próprio planeta, como eu digo, pedindo o caminho do meio. Sempre quando os extremos eles se tornam potencializados, é porque um caminho do meio deve existir. E essas tônicas, esses extremos estão aonde? Estão em nós. Então nós, como uma pequena parcela desse todo, somos o planeta Terra urgindo, pedindo para que nós entremos com essas tônicas do saber e transformemos tudo isso. Queridos ouvintes, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, né? Ainda entrando em sintonia com essas 7 tônicas do saber, sobre o que representa a vida no seu sentido cósmico e terreno. Vamos começar a compreender isso, o que representaria a iluminação de um ser humano, começando a compreender todos esses processos, o que isso ocasionaria na vida desse ser humano. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nos ensina a sabedoria iniciática das idades que existe uma força cósmica, uma força celeste, que nós chamamos de Forrat. Forrat como fogo cósmico, como fogo idealizador, que vem como se fosse a mente de Deus projetando seus raios para nós. Essa força está em tudo. E essa força, essa consciência, esse fogo cósmico que entra, que adentra em cada parte de cada ser que aqui está, ele precisa ter o quê? O impacto da energia terrena. Aí que nós começamos a entrar no que nós chamamos de Kundalini, de energia telúrica, de energia terrena, não importa o nome que você dê. Então, quando nós falamos
dessas duas consciências, quando nós falamos desse fogo cósmico e desse fogo terreno, quando eles se serpenteiam, aí que vem o simbolismo do caduceu de Mercúrio, como simbolismo de luz, quando a gente tem essas duas serpentes correndo juntas, ou elas formando o princípio de vida, que o exemplo máximo, poderíamos dizer assim, uma força elétrica e outra magnética, né? A elétrica como fogo cósmico e a magnética como fogo terreno, ou Forrat, que é a energia que vem de cima como fogo elétrico, e a força magnética como Kundalini. Quando elas se serpenteiam, vem a luz. Daí que nós temos o Sol. Quando nós falamos do Sol, esse conglomerado de força eletromagnética, ou dessas duas energias, a energia do fogo cósmico entrelaçado com esse fogo magnético, nós temos a luz. E isso está no ser humano, isso está em nós, isso está presente dentro de nós. Então, quando a gente começa a entender que nós somos formados por essa ideação cósmica, daí que vem o princípio hermético, o primeiro princípio, que o todo é o mentalismo. Então, quando Deus pensa, independente do nome que você dê a Deus, grande arquiteto do universo, não importa, quando ele pensa, ele emana as suas vibrações mentais, e essas vibrações mentais, como um fogo cósmico, como forças criadoras, que vão dar forma para tudo e todas as coisas, e ela desce aqui, ela encontra esse fogo terreno de Kundalini, e existe o princípio da forma. Mas aí que está o segredo da iluminação. Gera a vida que todos nós temos direito, independente do seu estado de consciência, que é o mundo manifestado, com os minerais, com os vegetais, com os animais, os seres humanos. Até o momento nós chegamos até esse quarto momento. Então tudo isso é esse princípio de vida, é esse alento cósmico que vem desse fogo cósmico e que recebe a força magnética desse fogo terreno. Então todos nós compartilhamos essa energia. Mas aonde que está a diferenciação? Nós precisamos compreender que quando o ser humano ele começa a evoluir, ele começa a entrar em sintonia com consciências mais elevadas, consciências que são consideradas sutis para o ser humano comum, que ele não tem percepção dessas abstrações, dessas intuições, ou mesmo dessa luz crística, pelo fato de ele estar vivendo somente essa parte física de todo esse processo evolutivo. Esse ser humano que se torna diferenciado, ele começa a acessar esses estados de consciência e realidades diferentes vibracionais começam a fazer parte dele. Está começando a surgir o que nós chamamos de iniciado. Iniciação não se compra, iniciação se adquire através do merecimento do desenvolvimento de estados de consciência. Então, quando nós falamos de uma pessoa que está numa iniciação verdadeira, que começa a acessar conhecimentos diferenciados, a sua vida terrena também muda. Então vamos começar a entender isso, vamos começar a conversar sobre essa realidade. Aí que começam a existir muitos mitos e fantasias sobre a subida de Kundalini. Vamos compreender isso. Quando a gente fala de Kundalini, essa energia que está presente dentro do ser humano, ela só consegue a sua real ascensão se existe também o serpentear com este fogo cósmico. Lembrem do que eu acabei de falar no começo do programa. O Sol, a vida, quer coisa mais iluminada do que o Sol? O que existe na face da Terra que não tenha vindo dele? O que existe na face da Terra que não necessite da sua luz? Então, se você fala quem é o primeiro grande iluminado do sistema, é o nosso Sol, o qual todos nós, como planetas, que eu já falei em programas também, estamos ao redor dele, porque nós dependemos dessa luz. Mas todos nós também somos sóis. Então, esta realidade da iluminação, dessa força eletromagnética, tem que ser formada dentro do ser humano. Quer ver um exemplo do simbolismo disso? Quando nós falamos da energia de Kundalini, ou da energia terrena, Kundalini vem de várias raízes de idiomas do Oriente. Você pega a palavra Kund, que representa queimar, Kundol, que representa espiral, então representa um fogo que está presente no nosso chakra raiz ou básico, que está ligado ao nosso mineral, vocês já vão entender o que representa isso, e essa energia ela sobe numa espiral incrível para cima, elevando-se para que o ser humano que esteja preparado, pois se o ser humano não está preparado e ela sobe, ela pode danificar seriamente e até levar o ser humano a
para a morte, se assim for. Então o ser humano que trabalha com a elevação dessa consciência que está ali, Kundalini, é porque ele está pronto, pelo menos deve ser a regra. Ele foi bem orientado, ele trabalhou direitinho, ele desenvolveu o estado de consciência superior. Mas vamos entender 2 centros de força antes de falar dessa parte desse centro de força que está no chakra raiz ou básico, que é o nosso chakra mais denso dos 7 principais do ser humano. Nós temos o centro Manipura, que seria praticamente o equador do corpo humano, que é o nosso chakra umbilical. Se você procurar na internet, você colocar ali chakra Manipura ou chakra umbilical, você vai ver que ele é composto por 10 pétalas, sendo que se alterna vermelho, verde, assim até o seu final. O verde representa a incidência de Forrat, essa energia de cima que eu acabei de falar para vocês, ou este fogo celeste. E o vermelho representa Kundalini. Então todos nós temos essa realidade ali, que pode, através do desenvolvimento do caráter e da consciência, elevar essa energia. Tanto é que se você entrar no coração, que é a Anahata, como ele é chamado, ou chakra cardíaco, você percebe essas forças que estão se serpenteando no chakra umbilical, divididas em 2 triângulos. E esses 2 triângulos você tem um triângulo verde e um triângulo vermelho. Independente da ponta para cima, tem muita gente que fica falando tanto, o certo é isso e aquilo. Você tem que entender que existe um movimento ali. E esse movimento faz com que essa energia de Kundalini, junto com o Forrat, faça a elevação perfeita e o ser humano se torne um iluminado. Aí começam as glândulas diferenciadas, a pituitária, a pineal, junto com a timo, que está no coração, o segredo eu acabei de dar agora. Essas glândulas começam a secretar valores que vão dar uma consciência diferenciada para esse ser humano. Mas agora vamos compreender uma coisa, agora que eu retorno para o chakra onde ela está adormecida, aonde Kundalini está em latência. Kundalini em latência no nosso chakra raiz ou básico, localizado no final da nossa coluna vertebral, ela tem ali uma energia, uma consciência correspondente ao nosso reino mineral. Então observe na própria criação que tudo parte do reino mineral. Foi o primeiro reino a ser criado e desenvolvido pelos anjos e pelas hierarquias criadoras. Quando você tem o elemento terra, junto com o mineral que está ali presente como um reino, quando você insere a água ali, esse mineral reagindo forma o segundo reino, que é o vegetal. Depois o vegetal, que já traz o mineral dentro de si, recebe o fogo, forma o mineral, forma o animal. Depois você tem a consciência maior e mais elevada e mais sutil projetada como mente dentro do animal, forma o ser humano. E 3 consciências superiores ainda que serão acessadas. E essas consciências representam a acessão de Kundalini. Então como funciona isso? Quando nós falamos de Kundalini adormecida, ela faz a forma, como eu acabei de falar para vocês. Todo o universo manifestado está aqui porque essa energia está presente. Nós chamamos ela, na sabedoria das idades, na eubiose, nós chamamos de Kundalini Shakti. Shakti é uma força feminina criadora e plasmadora, que está presente ali. Então o que ocorre com ela? O ser humano que consegue, por direito e por consciência, a elevação desta força, tudo que está condensado é destruído, então a forma se destrói. Daí que você começa a entender que tudo que está presente no iluminado se torna luz, porque existe o quê? Existe a parte onde tudo que é forma e consciência, isso se desassocia. E essa desassociação é que provoca a associação correta. Então daí que você pega os iluminados falando que ama os animais, que ama os objetos, que ama as pedras, porque ele percebe, com a ascensão dessa energia e com a sua iluminação, que tudo aquilo que está condensado, cristalizado, oferecendo separações, oferecendo classes, tudo está interligado, tudo é uma coisa só. Então o ser humano que recebe, faz a elevação dessa consciência, Kundalini, recebendo essa força de Forrat, ele simplesmente percebe
que tudo e todas as coisas partem de uma fonte única, daí a desassociação ou a destruição através da subida de Kundalini. E não é que destrói, na verdade a pessoa desperta, a pessoa se torna una com o todo, ela começa a ter as suas percepções astrais de uma forma perfeita, as suas percepções mentais e principalmente as espirituais ou causais, totalmente projetadas nela, desperta. Então ela vê claro, clarividência, ela ouve claro, a clareaudiência. Então esse princípio é maravilhoso quando a gente começa a compreendê-lo. E quando você entra em umas escolas de iniciação, pegando por exemplo a Sociedade Brasileira de Eubiose, você tem ali instrumentais. Se você souber separar o joio do trigo, não estou falando que ali na Eubiose só tem santinho e bonzinho. Se você for nessa ilusão, você vai se frustrar gravemente. Então se você souber entrar na sua iniciação de uma forma totalmente voltada para o seu processo de desenvolvimento, sabendo separar o lado humano do divino, é uma escola que te dá subsídios para você começar a entender como representa essa elevação dessa consciência, como você começa a enxergar essa unificação que está em tudo e em todas as coisas. Então isso é maravilhoso. E como, para quem muito é dado, muito é cobrado, existe um segredo da iniciação que o próprio cristianismo fala. Quando você pega o próprio cristianismo, diz que Cristo desceu no mundo dos infernos para salvar 7 almas. Então um ser que consegue a elevação de Kundalini e consegue compreender essa unificação maravilhosa, ele se torna um adepto. Então ele deve descer a essas regiões onde existem almas que não podem mais ser salvas, mas por ele, por direito, por essa elevação de consciência, ele salva 7 almas que estão nessas regiões sombrias, nessas regiões onde não existe mais possibilidade de reencarnação. E esse ser que teve essa elevação de Kundalini, esse ser que se tornou uno com o todo e é um Deus em potencial na face da Terra, ele coloca essas 7 almas no mundo astral, depois de muita preparação, elas voltam a reencarnar. E ele se torna o responsável pelo aperfeiçoamento delas. E muitas vezes elas se tornam as perseguidoras desse grande mestre que ofereceu, através do seu amor e da sua consciência, a possibilidade de tirar elas desse lugar onde elas se encontravam. Então, queridos ouvintes, existem muitos mais mistérios na nossa iniciação, no nosso trabalho do despertar de consciência para buscar essa luz, para trabalhar essa maravilha, do que a gente imagina. Mas estamos todos juntos e agora, mais do que nunca, essas tônicas do saber vão fazer com que os novos seres humanos que chegam tragam esse potencial cada vez mais desperto. Queridos ouvintes, agora eu tenho alguns convites para fazer para vocês. O primeiro convite é para a Eubiose, departamento de Santana, você que mora na Zona Norte, hoje, dia 8, às 19 horas, na rua Conselheiro Saraiva, número 538, vai ter uma palestra muito bacana, a iniciação, uma viagem em busca da verdade. Pega o telefone aí, vai que é gratuito, hoje, às 19 horas, pega o telefone do departamento de Santana, liga lá para umas 4, 5 horas que é certeza que tem gente. 2925-0769. Repetindo, o Departamento de Santana, palestra gratuita hoje, às 19 horas. 2925-0769. Você pode participar dessa palestra e compreender um pouco da iniciação da Eubiose. Ou você pode fazer, se você está me ouvindo de várias partes do mundo, você pode fazer a iniciação por correspondência. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Agora uma divulgação de um clube super bacana que existe no Bosque da Saúde, bairro aqui de São Paulo. Vai existir uma festa que eu mesmo vou tocar um rock ali. Vai ser uma festa beneficente para o Sistema Geográfico do Roncador, que ali todo o dinheiro arrecadado vai ser mandado para lá. Dia 5/4, o Clube Aquático do Bosque, é um clube que está nessa região do Bosque da Saúde, que está ali próximo à Avenida Ricardo Jafé. Se você quiser mais informações sobre essa festa, liga para lá. 2276-0967. Liga durante a semana. 2276-0967. Terá danças, teremos também a parte de corais e rock a noite inteira, que eu aprecio muito, e o rock tem a sua função muito mágica em todo esse processo de transformação.
André, agradeço você, Paulão, que nos filmou. Queridos ouvintes, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.